Tá Gente, bom. então, Uhum. hoje mais um diazinho aí da nossa trilha de formação, né, a professora Delcia, eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é professora aqui de Poços, da fisioterapia, uma querida, que quando eu conversei com ela, imediatamente ela topou, então, muito obrigada, viu, Delcia? Sempre um prazer tê-las aqui, né, nessa contribuição, que eu acho que são lugares de fala diferente, e eu acho que é Sim, legal essa interação, porque quando a gente fica em BH, né, e eu falo isso de experiência própria, né, por 12 anos, quase 13 estive lá, assim, presencialmente, a gente acaba ficando muito distante das outras realidades, né, principalmente de hum, Poços. Então, as pessoas não se conhecem, né. Então ontem sim. na hora que eu segunda-feira, na hora que a gente teve reunião, a Flávia falou: "Mas Vanessa, eu acho que eu conheço ela, eu acho que eu já ouvi esse nome". Eu falei: "Ah, é É, do curso da estética e cosmética". Inclusive, foi por conta do curso que eu lembrei dela no dia que eu estava pensando o tema, e sim. imediatamente ela passou aqui e topou. Então, professora, fica à vontade, Tá. né, as meninas se apresentem, né, você conhece a Uhum. Flaviana, mas a Lu e a Lisa estão aqui conosco. Esse é o nosso timinho, Ai, que mas é bom. é o Uhum. melhor time dessa Prograde, você pode acreditar nisso. Que maravilha, muito bom. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. A hora que a Vanessa me falou, eu falei assim: "Nossa, mas o que que eu posso contribuir com elas? Elas já fazem tantas leituras, tantas coisas, o que que eu posso contribuir no meu no meu olhar aqui com elas?". Mas estou aberta, né, a trabalhar um pouquinho aí alguns pontos. Então, meu nome é Délcia, eu estou aqui na PUC, aqui em Poços, já faz um bom tempo, não é, entrei aqui em 2000 no curso de fisioterapia, e desde então venho trabalhando nas áreas da saúde, né, e no curso de fisioterapia, que é mais a minha área mais específica de formação, mas também já passei pelos cursos da enfermagem, psicologia, da medicina. Hoje eu tenho uma disciplina que é semipresencial e que faz esse movimento também, junto com a parte online e presencial com os cursos da fisioterapia, da psi e da enfermagem. E quando a Vanessa convidou, trazendo, assim, o que ela havia pensado, eu gosto muito na área quando eu entrei na PUC, era a parte de fisioterapia preventiva. E antes, né, de entrar mesmo no serviço, eu tinha clínica e eu sempre trabalhei com a parte de dermatofuncional, ortopedia, cardiologia esportiva. E aí foi onde a estética chegou perto, que foi onde a gente se esbarrou nesse tema, nessa temática. E ela falou sobre essa questão muito de autocuidado, muito de temática um pouco mais diferenciada e o que que a gente poderia pensar. E eu fiquei aqui, né, pensando e tentando elaborar alguma coisa aí nesse sentido. E hoje em dia eu acho que a prevenção é top na nossa vida. Se a gente consegue ter esse cuidado conosco, nós conseguimos passar muito essa informação e a gente consegue talvez cuidar de pessoas que são mais próximas a gente e talvez dar esse olhar diferenciado para o que a gente faz, não é? Então eu fiz um desenho nesse sentido para vocês, tá bom? Espero que aí agrade e espero poder alcançar o objetivo aí dessa trilha de desenvolvimento, tá? Queria ouvir um pouquinho vocês, tem uma atividade que a gente faz que eu costumo perguntar assim: "Como é que você chega hoje aqui?". Então, em meio a final de semestre, né, gente? Acabada, Como é que a Cansada. chega assim gente destruída. exato, né. Então, assim, hoje é um dia que essa pergunta ela é interessante. Então Uhum. eu queria ouvir um pouquinho vocês. Como é que vocês chegam hoje aqui?
Bom, então posso começar, né? Delcia, eu sou Lisa, eu sou professora da Faculdade de Psicologia, sou o último membro aqui do time, né? Cheguei no ano passado a este grupo aqui, que é um grupo que tem me feito muito bem, assim, de fato, a gente tem uma parceria muito boa de trabalho que eu acho que também é um fator de prevenção, assim, de adoecimento, né, no trabalho, né, e tudo mais, a gente ter com quem contar, né, a gente ter laços de afeto que nos sustentam nas dificuldades, né, e nos excessos, assim, que eu acho que tem a ver com essa pergunta, assim, como que tu chegas aqui hoje, né? Eu chego, assim, cansada mesmo, né? Acho que precisando aí de umas férias e acho que é, há que assim, a gente precisa encontrar um certo equilíbrio, porque eu não sei se é possível, assim, ano após ano, a gente ir vivendo isso, né? Essa coisa de ficar, tipo, num ciclo frenético, aí fica doida, precisando de férias, aí para um pouco, daí ciclo frenético, que é um pouco a nossa nosso tipo de trabalho e tal. Então, assim, claro que estou também chegando com a expectativa, assim, acho que a Vanessa foi super habilidosa aí na construção de uma trilha de desenvolvimento, a gente está aproveitando bastante, então estou com uma expectativa em relação a esse encontro aqui contigo, mas, assim, considerando o fim do semestre, a sobrecarga de tarefas, né, de professor, né, que no final de semestre realmente é muito expressiva, confesso que estou meio assim, meio desenergizada, assim, né? Sim. Energia vital já foi meio pro beleléu, assim. Mas enfim, estou com uma boa expectativa aí desse encontro. Obrigada, Lisa. Então, entro eu. Luciana, não tem só eles aqui, né? Só nós, né? Eu sou Luciana, sou professora da fonoaudiologia. E é isso que a Lisa falou, né? Antes do que a Lisa falou, né? O que a Lisa falou do grupo, desse time, dessa equipe, realmente, assim, demagogia zero, né, Lisa e pessoal? Realmente, a gente chama de casinha 109. 109 é o número da sala, a gente chama de casinha há muito tempo, sabe? Nosso espaço foi apelidado de casinha, meu espaço está ali esperando por mim amanhã. E realmente é assim, eu brinco que é um conforto espiritual, né? Estar com esse grupo, porque faz toda a diferença, né? Então, o nosso espaço, a nossa equipe é um lugar assim de conforto. O nosso trabalho a demanda é muito grande, nosso trabalho é um trabalho de pressão, de entrega rápida. Vanessa, a entrada da Vanessa, eu sou das mais antigas aqui das meninas, então eu consigo falar assim pré e pós Vanessa, e fez uma diferença gigante, gigante, né? Não só em termos de cuidar no sentido do trabalho, né? Organizacional, vamos dizer assim, mas de cuidar da gente também, com muito mais do que o trabalho pede, né? Quem não gosta de ser cuidado, né, gente? Então, a Sim. Vanessinha, ela não só organiza equipe, assim, otimiza muito o nosso trabalho em termos estou tentando achar a palavra aqui, administrativos, né, organizacionais e tal. Ela organiza as pessoas aqui dentro, né? Então, dentro desse grupo. Então, Vanessinha, você sabe que sem você, né, a nossa casinha desaba. Então, realmente, assim, fez muita diferença, sabe? É um grupo muito bacana, muito coeso, é leve, né, gente? Então, é uma delícia trabalhar, assim, com essa leveza. Então, às vezes a gente resmunga, né? Nossa, que tanta coisa, ai, socorro. Só que é o nosso cantinho, é o nosso aconchego, né? E essa trilha dentro dessa confusão, né? Como que a gente chega, né? Desse jeito aí, né, Lisa? E a minha imagem visual de como eu chego, eu vejo que um pedacinho, um caquinho, né? Vai chegando no final do semestre, pior, parece que vai chegando um pedacinho de cada vez. Mas a gente não perde, assim, energia. Vamos catar os caquinhos, vamos lá, vamos fazer, porque precisa acontecer, né? Então, por mais que essa energia vital aí esteja lá naquela reservazinha, acho que a gente sempre busca, né? E essa coisa de um grupo bem coeso faz toda a diferença nisso. Bacana, obrigada, Luciana. Bom, eu sou do departamento de matemática, e eu trabalhei muito lá no departamento, mesmo na Câmara, auxiliando. E aí entrei na Prograde em 2019 e fui aumentando minha carga aqui. Foi, assim,
não é uma surpresa, né? Mas uma trajetória muito feliz que que eu venho passando aqui, né? A gente tem muito acolhimento, né? A Vanessa faz esse papel aí de acolhimento muito bem, as meninas também, né? Mas a Vanessa é aquele elo ali, né? A gente está sempre lá fazendo. Eu morro de saudade dela aqui. Eu fico feliz dela estar aí, feliz também, muito mesmo. Mas a gente chega aqui assim, né? Segunda-feira, acho que a Vanessa falou assim, faltam 33 dias, hoje faltam 31 dias. Eu entrei na sala de professor de segunda-feira e falei assim, gente, essa semana é uma semana inteira, eu não acredito nisso. Uhum. Mas caminhando para o final, né? A gente pega aquele fôlego, vai e se prepara, porque vem muito trabalho aí pela frente. Mas é isso, a gente é feliz de trabalhar aqui, todo mundo, né? A gente Bacana. se acolhe muito, isso é muito bom. Que bom. Aí, Del, você viu? Falei que era Ai, o que time mais gostoso. legal da Prograde, É, tá vendo? Mas é uma muito verdade, eu bacana. acho que, né, se a gente brinca, a gente chega acabado, e realmente a gente chega acabado nessa época, porque assim, a demanda é altíssima, a pressão é alta, o volume de trabalho é insano, né, e vem de todos os lados que a gente tá aqui, né, e meio que o para-raio da universidade inteira, então tudo cai aqui, né, então assim, a gente chega Uhum. realmente muito, assim, muito cansada nessa época. E ter a equipe, igual as meninas falaram, né, é uma verdade, e aí eu fico muito agradecida pelos elogios, mas eu não sou tudo isso, tá, Delcia? Assim, elas falam, mas eu não sou essa pessoa boa, assim, não, meu coração não é tão bom. Mas, mas trabalhar com elas, né, e fazer da gente esse time e jogar junto, assim, igual a gente faz, eu acho que isso facilita muito em todos os processos, tanto no administrativo, o qual eu sou responsável, mas também naquilo que a Lisa, a Lu e a Flavia já falaram, né, que é nessa relação afetiva que a gente tem, né, a gente conta muito uma com a outra em todos os sentidos, né, então eu acho Uhum. muito legal, assim, porque às vezes eu estou estressada e uma me manda mensagem, Vanessa, tudo bem aí, está bem? Deu tudo certo, né? Fica calma, fica tranquilo, vai dar certo. Então esse cuidado que é muito recíproco, né, então isso é muito bom, porque a gente sente que é aquela bolha de leveza dentro de uma coisa que é muito de pressão, né? Então, assim, a nossa casinha 109 é nossa mini bolha. Então, sou muito feliz também aqui. Bom, que joia. Pessoal, não é diferente. Eu também chego aqui hoje bastante, né, com muitas coisas aí em andamento, muitas coisas diferentes. Eu acho que eu costumo dizer assim que esses tópicos diferenciados que a gente traz nos fortalece e que nos muda, né? Um fortalecimento assim bastante sadio no sentido de nos apoiar. E esse momento que vocês estão fazendo dessa trilha de desenvolvimento, eu acho que são os pontos chaves para que esse entrelaçamento continue, não é? Acho que isso é bem bacana, tá? Muito bom, que bom conhecer um pouquinho vocês, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, tá certo? Pessoal, eu fiz alguns, slides aqui só para a gente acompanhar, e vou trazer alguns pontos aqui para a gente conversando, tá bom? Então, uma forma de trocar algumas informações mesmo, e trazer algumas coisas. Eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui, nós já temos conhecimento, só que talvez, né, esse movimento dele, essa maneira de trazer, seja um pouco diferenciada, no sentido do olhar mesmo mais, direto, né, no sentido de estar fazendo aí um entrelaço com vocês, tá bom? E pra gente começar, eu acho que só vou fazer uma coisinha aqui antes. Pra gente chegar, né, eu queria pedir para vocês soltarem um pouco o corpo aí, sentar numa posição gostosa na carteira, na cadeira que vocês estão, e pedir para que vocês fechem um pouquinho os olhos. Vamos pensar um pouquinho e respirar na nossa respiração.
puxar o ar. Tentar sentir esse ar entrando pelas narinas, indo até nos nossos pulmões, soltando lentamente. Mais uma vez, bem grande. Sente esse ar entrar. E solta. Bem lindo. Vamos sentir os ombros relaxados. Soltar um pouquinho os músculos da face. Os músculos da testa, dos olhos, da região da maçã do rosto, da boca. Continue a respiração bem tranquila. Pense nesse ar chegando lá na região cervical, no pescoço. Descendo nos ombros. Solte os braços. Sinta a região da coluna bem relaxada, deixando que esse ar que entra vá até a região da coluna, alivie os pontos de tensões. Mantenha esse ar na região do quadril, onde você está posicionada. Sinta ele enraizando e levando toda essa oxigenação nas pernas. Esse ar que entra, ele passa por todo o corpo, vai até os pés, lentamente, passando por todos os pontos de tensão e soltando devagar. Inspire lentamente. Vamos movimentando devagar os pés. Solte um pouquinho os joelhos, as mãos, o ombro. Devagarzinho, uma respiração. Puxa o ar e vá voltando lentamente. Pode ir abrindo os olhos. Tudo bem? Ai, eu queria isso todo dia. Solta um pouquinho o pescoço. E é disso, né, gente? É disso que a gente fala, né? Um pouquinho disso. Alguns minutinhos desse
momento, para que a gente sinta essa percepção do nosso corpo, da gente trazendo aí esse cenário, né, de presença mesmo, de percepção, de movimento. Acho que tudo isso é bastante importante para esse autocuidado, que é onde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo a tela? Desse jeito tá bom? Tudo certo? Então tá já. Tudo Para mim certo. não aparece a sua imagem. Não sei se para as meninas aparece. Deixa eu ver Aham, aqui. tô Cadê vendo o a? slide e você também. Ah, Eu Então é também tô comigo aqui. vendo. É. vê aí, será que eu mudo alguma coisa aqui? Deve ser meu computador, se as meninas estão vendo, né? É, É, deixa me ver A se gente tem tá algum. vendo a bolinha também com as iniciais, mas a sua É, imagem tá do lado do slide, na telona, assim. é. Tá, deixa eu ver aqui o que que eu modifico aqui. Eu acho, deixa eu ver se tem um outro jeito de modo do apresentador. Acho que tem um jeito de colocar em exibição no alto, que aí a minha tela fica, aberta, a minha câmera. Tá, mas a sua câmera estava aberta, a gente estava te Tava, né? vendo. Ah, então Tava. Tava. tá. Uhum. Ah, então tá bom. Uhum. Aí. Aí? Uhum. Sim, também dá. Tá. Então tá É, jóia. antes ela estava dentro, né. Ah, Tá tudo tá. certo. A gente tá até comentando que a gente nem sabe fazer isso que você tá fazendo aí, fica do lado do slide. Tem Você um tá a hora muito que você high-tech. tá vendo? A hora que você clica em cima no módulo tem editar modo de exibição, aí ele tem umas opções em cima, Ah, tá. Depois eu vou testar essas depois você opções. testa. São bem legais, é. Valeu. Hum. Então, pessoal, falando, né, um pouquinho desse momento. Às vezes essa percepção que a gente tem de um simples momento de parar e respirar, ele já faz toda a diferença do nosso dia a dia. Eu acho que isso é até um movimento que eu acho bem interessante, que quando você está no meio daquele tumulto, essa paradinha que você faz, ela tem, assim, um significado gritante no seu dia. Então, acho que como primeira ideia aí, é falar um pouquinho sobre esse autocuidado, sobre esse momento para você sentir, respirar e perceber. E eu fui em busca de alguns tópicos, né, que trazem esse autocuidado. E na verdade a gente vê que muitas vezes esse autocuidado ele é muito interpretado como beleza, né? Como cuidar da saúde externa, fazer algum movimento, assim, de corpo físico, mas, ele vai muito além disso. Ele vai na linha dessa visão bastante voltada para o seu estado emocional, para a sua presença em relação à sua vida pessoal, atitude, né, e é esse lado emocional mesmo que a gente esbarra. E muitas vezes esse autocuidado ele acaba sendo um checkmate na sua vida, porque se você não se cuida, não tem esse processo de atenção, você acaba resvalando isso em outras pessoas que estão próximas a você. Então é muito importante que a gente tenha um cenário de percepção desse olhar. Por mais que nós estamos sobrecarregadas, que nós temos aí uma vida agitada, esses pilares, eles devem ser construídos e eles devem ser sempre cuidados. Cuidados para você e cuidados para quem está perto de você. Então, os conhecimentos e informações de saúde, a proposta que a gente tem em relação ao bem-estar, o movimento que a gente tem em relação à alimentação saudável, a consciência de atitude dos riscos que a gente pode ter em relação a alguns, hábitos, né, em relação a uma má alimentação, a álcool, cigarro, algumas coisas que a gente pode orientar e talvez a gente pode perceber como ponto estratégico.
a questão de boa higiene, não só no simples fato do dia a dia, mas a questão do cuidado em si, seu e das outras pessoas. E também aquela questão do uso do serviço de saúde. Hoje nós fomos uma paciente e ela, falou assim para mim: "Ai, mas eu queria tanto fazer tal coisa", mas ela mesmo não tinha essa atitude para fazer determinadas coisas. Então eu falo assim que na saúde, nós temos que ter esse equilíbrio, né, que é a relação que eu tenho com o paciente, mas o protagonismo que ele tem comigo, a responsabilidade que ele tem em trabalhar um pouquinho o que eu oriento ou o que a gente pensa que é legal. Então esse uso é dos 2 lados, é recíproco. Eu preciso dessa orientação médica, mas eu preciso também fazer por onde. Então hoje a gente tem, né, tentado trabalhar muito em relação a isso. E quando eu estava pesquisando, eu achei esse projeto de lei, mas ele na verdade não foi à frente. Trazendo os pilares, os estudos. Mas eu achei interessante esse movimento, em relação a essa visão. Então, eu trouxe no sentido de apontar algumas questões que talvez o nosso dia a dia fique diferente, não é? Que às vezes a gente pense em situações para isso. E quando nós pensamos, né, na própria qualidade de vida, então o que que vem a ser a isso? Hoje a gente tem N, fatores que nos trazem sobre qualidade de vida. Nós temos várias temas, várias propostas, várias ações, em relação a cada abordagem, a cada conceito que é feito, a gente vê a complexidade que é uma boa qualidade de vida. Então, se a gente parar hoje para pensar, nossa, para refletir, né, será que eu tenho uma boa qualidade de vida? Cada uma de vocês? Estamos aqui nessa nossa atividade, eh, eu falo isso com vocês e eu trago isso para mim também. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso e entender quais são esses cenários para que a gente possa chegar em um contexto importante. Hoje, a qualidade de vida, ela trabalha com um movimento diante da Organização Mundial de Saúde e que ela direciona alguns passos para que a gente fique bem. Então, um deles, né, é esse que nós precisamos aí ficar atentos aos nossos hábitos saudáveis, à nossa proposta de vida. E uma coisa que chamou muita atenção aqui entre vocês, que eu achei muito bacana, é essa leveza que o grupo traz. Então, esse movimento que vocês constroem, ele é um dos passos para manter essa qualidade de vida ideal, né? Esse cultivo da paz, esse cultivo da boa até da comunicação não violenta, esse cultivo do bom humor nas atividades, né. Eu acredito que tudo isso nos une, porque nós precisamos trabalhar, precisamos fazer as nossas atividades, temos os nossos familiares, temos as nossas ações, mas ao mesmo tempo, nós também precisamos de manter uma boa atividade. E isso nos ativa para que possamos cada vez ficar um pouco mais leve nos nossos trabalhos e fazer com gosto. E uma outra questão, né, que é bem isso que nós estamos trazendo para o nosso trabalho, é essa questão das férias, essa questão de não levar o serviço para casa, de manter a nossa essência ali do nosso trabalho mais organizado, não é? Trazer todo esse movimento, fazer esse movimento de relaxamento, de relaxar essas tensões. Alguns livros trazem que o melhor movimento que você faz para se acalmar e para, reverter alguma situação turbulenta naquele momento, é o processo respiratório. Então, quando você para um pouquinho, presta atenção na sua respiração, você vai trazendo esse sentimento e essa percepção consciente de relaxamento. Então, além de oxigenar e trazer esse gás, ele traz um processo bem importante,
porque a gente percebe que quando nós estamos em período de férias, por exemplo, às vezes a gente até esquece um pouquinho das coisas e para só um pouquinho para respirar, para olhar um lugar bonito, para dar uma pausa, né? Então a gente tem que trazer esse hábito para o nosso dia a dia, para isso começar a ter mais sentido nas nossas ações. Então eu acredito que esse nosso hábito, né, se isso for cada vez mais eh, presente conosco, nós conseguiríamos aí ter esse movimento cada vez mais leve, tá? Pessoal, se vocês quiserem trazer algum comentário disso também, podem ficar à vontade aí, trazer. Eu não estou vendo muito vocês, eu estou vendo uma telinha, de vez em quando aparece uma e outra aqui, mas eu não estou vendo todas juntas, tá bom? Então, se quiserem trazer algum ponto, podem trazer, tá? Uma outra questão que hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, é a parte do nosso corpo, do nosso exercício físico. Então, a intenção e a proposta da Organização Mundial de Saúde é que a gente faça ao menos 30 minutos de atividades diárias, né? E que a gente consiga aí trazer alguns benefícios, desde benefícios no sentido de controle de peso, ah, níveis de colesterol, pressão alta, melhora da mobilidade articular, aumento dessa resistência física, e vocês podem perceber que, assim, ele é amplo, é os 30 minutos de um exercício que você pode fazer em casa, 30 minutos que você faz, que seja uma dança, um esporte, um exercício ao ar livre, algo que você pare os 30 minutos. Aí tem gente que fala assim: "Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, ando o dia inteiro, não sei o quê". Não, né, é a parada dos 30 minutos, o fazer um benefício para você, tá. Então é importante, lógico, passar por uma orientação, ter aí um desenho dessa orientação, mas é importante a gente também olhar para essa proposta, tá. E uma outra coisa que se traz também, e que hoje também é bem, discutido e que é bem contextualizada é a questão do sol. Nós temos muito essa orientação do protetor solar, mas com isso nós tivemos também uma diminuição muito grande de vitamina D corporal. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, não é? Eu preciso também fazer com que esse sol ative alguns pontos e as energias boas que isso me traz. Então esse buscar as horas do sol, buscar as horas que eu possa ficar um pouquinho com essa energia solar, isso vai nos trazer muitos benefícios, tá. E um outro ponto que é também colocado é a questão da alimentação. Eh, a nossa alimentação, ela tem sido muito alterada. E não só pelo processo, assim, do que nós temos como dia a dia, mas pelo processo mesmo da própria fabricação, né, o que que vem agora, né, então a parte química, adubos, tipos de agrotóxicos, como que vem essa alimentação agora? Então eu acho que é muito importante a gente pensar nessas alimentações que estejam o mais natural possível, não é? O mais próximo ao natural, o que a gente consegue buscar mais essa proximidade com o natural. E o líquido, quanto que a gente precisa ingerir esse líquido, não é? Essa água, quanto nós precisamos chegar nesse processo como um todo. E para a gente pensar em tudo isso, a gente fica pensando assim: "Nossa, mas como é que eu vou fazer tudo isso?" Não é verdade? São pontos que a gente ouve falar diariamente, vocês concordam? Vou até tirar um pouquinho para eu ver vocês. Nós vemos falar isso diário, isso tudo que eu trouxe aqui para vocês concordam? É uma rotina, a gente ouve falar, a gente traz isso tudo, mas como que a gente coloca tudo isso na nossa prática? Não é? Como que a gente dá conta de trazer tudo isso na nossa prática? Muitas vezes a gente precisa parar, não, deixa eu parar para eu fazer um cardápio adequado, né. Não, deixa eu parar para eu fazer uma atividade de física adequada.
E nós temos que pensar num equilíbrio para que a gente consiga fazer uma junção disso tudo. Nossa, mas isso é muito difícil, não é? Se a gente for parar para pensar e pontuar tudo isso é muito difícil. E eu pensando no trabalho e no material e na proposta que vocês fazem, eu falei assim: "Ainda tem um envolvimento aí", né. De tudo isso, o que que vocês acham que ainda tem de envolvimento aí na maneira no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês? Além desses pontos, vocês veem mais um ponto que vocês lidam diariamente? Alguém será que alguma coisa que vocês trabalham diariamente? Para qualidade de vida? Também, mas no trabalho seus aí? Vanessa, Flaviana, Luciana, Lisa, vocês trabalham com uma coisa, assim, direta, uma palavrinha, assim. Acho que tá sem áudio, Tá Flávia. sem áudio, Flavi. Ué, não Segue e voltou. muda. É, o que será que houve? A tela? Agora Aí, foi, aí, agora agora foi. foi. Tela, isso que você disse? Não, é o que atrapalha a qualidade? Você tá perguntando? Também, Que é um um fator que ponto. É um atrapalha isso? fator também. Eu fico Mas direto é na outro. tela. Tá É. sentada o dia Sentado, inteiro, né? é a Sentado o dia treva. inteiro, né. Então tudo isso para vocês, né, para assim, a minha atividade eu fico sentada também, mas muitas vezes eu tô fazendo outra atividade ali, tô andando aqui, mas vocês ficam o tempo todo numa postura única, não é verdade? E ruim ainda, a postura. Sim. Além de ser única, ainda ela é ruim ainda. É. Sem ver o céu, né? Sem ver o céu, Isso, né? o Sem ver o ar sol. livre, tudo isso. É. Então eu acho que tudo isso envolve uma série de coisas, além do que vocês fazem um processo de sempre avaliar, não é isso? Vocês estão sempre trazendo esse contexto com vocês. Então, além de ficar nessa postura, além de ter toda essa proposta nesse sentido de trabalho, vocês também estão, num ponto, de validação, de avaliação, de envio de informação, de Portador aí de é má notícia, porque você exato, tem que falar que abriu o formulário, marcou a visita. Eu acabei de fazer isso. O mentor falou para mim: exato. "Ai, Vanessa, mas agora", eu falei: "É". Então eu acho que tudo isso, né, envolve muito o cenário que vocês estão. E se vocês não tiverem aí um movimento, né, que ele trabalhe com vocês. Opa, espera aí. No sentido, eu queria voltar aqui deixa eu só voltar aqui o slide. Ele tá sumindo aqui da tela. Aqui, agora foi. Então, se vocês não tiverem não foi ainda, né, gente? Não. Não a gente não tá vendo não. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu dar esse tempinho para ele. Eu acho que eu manuseei o mouse muito rápido, ele ficou tremendo aqui. Então, se a gente não tiver um equilíbrio entre trabalho foi agora? Foi, aham. Agora sim. Ótimo. Então, se a gente não tiver esse equilíbrio entre trabalho, saúde mental e relacionamentos, talvez é difícil essa proposta, não é? Então isso tem que estar sempre,
esse equilíbrio talvez seja a chave para que a gente mantenha todas essas questões em sincronia, né. E, muitas vezes nós temos alguns pontos que eles acabam inconscientemente sendo, acaba afetando algumas situações, sem que a gente queira. Então eu acho que são pontos que nós precisamos sempre ficar atentos. O que eu chamo a atenção aqui de vocês é esse trabalho respiratório, essa boa postura, essa boa alimentação, essa ingestão de água, né, esse relacionamento que vocês têm, isso conforta para que vocês fiquem bem. Então isso é o apoio. Então a gente tem que pensar nesses pontos para que a gente alinhe tudo isso. Além do que, eu preciso, né, de vivenciar aí um bom, eh, autoconhecimento. Esse autoconhecimento normalmente ele é o passo para esse desenvolver de todo o processo de ajuste. Então, se eu entender um pouquinho, "Ai, nossa, parece que eu estou sentindo que eu estou falha aqui nessa alimentação. Ah, eu acho que eu preciso olhar um pouquinho mais para essa atividade física. Acho que eu preciso olhar um pouquinho mais para esse sol". Tudo bem que talvez agora, no dia a dia, a gente não consiga fazer isso tão frequentemente, mas será que eu posso refletir um pouquinho disso e mudar um pouquinho desse contexto? Então é essa reflexão que eu fico aqui com vocês. E uma outra coisa que eu acho que movimenta e que trabalha muito no seu cenário aí, é eh, essa questão de críticas mesmo. E essa questão, eu acho que nem é esse termo críticas, mas esse termo ele pode ser visto de ambas formas. Ele pode ser um posicionamento de uma forma que você traz com muita clareza, com a comunicação muito leve, e ele pode ser também, às vezes, um processo que eu recebo e que eu me sinto um pouco desfavorável com aquela fala. Então esse movimento que vocês fazem, ele é muito vocês fazem com muita sutileza. E além de ter essa sutileza, ele precisa ter essa questão construtiva, porque o que vocês estão direcionando é para uma melhoria de todos os aspectos. Então eu acho que o trabalho que vocês têm em relação a isso, e nessa reflexão de todos esses pontos, ele é muito especial, não é? Vocês, fazem isso com um número de atividades grande e com um número de propostas, de ações bastante importantes, não é? Então, como vocês disseram, há uma cobrança, há um processo rápido que precisa ser feito, há esse valor no que é feito, e há essa proposta de unir tudo isso e dar certo, não é? Então o meu olhar para isso é que tudo é muito bem analisado, tudo é muito bem consolidado. E para a gente pensar um pouquinho nesse processo hoje, eu trouxe uma prática aqui para a gente refletir juntos, nesse olhar. Então, pensando, né, fazendo um desenho de tudo que vocês caminham no processo que vocês estão, nesse desenvolvimento que vocês estão e nesse grupo coeso que vocês estão. É fácil lidar com essas formas de fazer e receber críticas? Ela é Talvez. tensa, né, eu fico pensando, assim, porque eu falo muito diretamente com os coordenadores, né, e aí nem eu receber crítica, eu acho que o ponto maior é como lidar com cada um, né, porque às vezes não chega nem ser uma crítica, né, no caso, não é crítica, é muito mais vou usar a palavra cobrança, mas assim, é essa
palavra, talvez. Se é uma cobrança, você tem jeitos e jeitos, né? Então, isso também é um desgaste emocional ali, É. porque cada coordenador é de um jeito, né? Uhum. Cada resposta é de um jeito. Então, às vezes, de um jeito, você tem que ficar medindo ali com quem que você vai falar, do jeito que você vai falar, porque isso pode, né, não ser entendido. E quando não é entendido, isso acaba virando mais desafiador ainda, porque você acaba tendo um bloqueio ali da pessoa, então aquilo que já estava, não estava bom, pior. É. Então, assim, esse negócio do você lidar diariamente, você ter que pesar com o que você fala, do jeito que você fala, como que você fala, e assim, né, eu acabei de cobrar um pró-reitor, aí, assim, né, eu cobrando um pró-reitor, então, assim, são coisas muito complexas, e esse cuidado diário que a gente tem que ter né, da fala, da ação, né, que é muito diferente do grupo que a gente está, porque a gente fala, a gente conversa e, né, a gente se entende ali, então não tem um Sim. melindre, né? Agora você ter que ficar lidando ali diariamente com tato, né, cheio de dedos ali, com cada coordenador, cada pessoa que você vai lidar, nossa, isso é muito desgastante. Sim. Uhum. Então, Vanessa, todas estão com acesso ao chat? Todas Ou estão. todas? Então, eu vou colocar aqui, é uma dinâmica mesmo, ela faz parte desse roteirinho aqui, ó, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Ela faz parte desse roteiro. Aqui. Então, qual que é a ideia? É a gente pensar e refletir um pouquinho como que isso está sendo. É como vocês disseram, talvez isso o nome da oficina é esse, como fazer e receber crítica. Oficina, eu digo desse modelo de exercício. Mas, na verdade, o termo, talvez, crítica, não chegue tão perto do que vocês trabalham diretamente. Mas a ideia é a gente pensar em alguns pontos, que são colocados aqui de critérios, que a gente tem que pensar em movimento para esse retorno efetivo. Essa é a palavra, o retorno efetivo. Não é? Então, o que eu tenho que pensar? Quais são os critérios que eu tenho que olhar, né? E foi feito um levantamento, de alguns critérios que são importantes para que a gente faça esse retorno efetivo. E dentro desses critérios foram considerados esses 10 que estão aqui. E na dinâmica, na proposta hoje, eu gostaria que vocês avaliassem cada uma de vocês 5 critérios que vocês consideram os mais importantes, sendo que o primeiro critério vai ser o mais importante para você. O segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Então, vocês vão escolher esses 5 do que vocês acham desse material aqui, e vocês vão pontuar aí com vocês. Podem pontuar aí com vocês e depois a gente vai fazer uma dinâmica, né? Então, aqui ele traz esse cuidado. Eu acho que eu vou deixar vocês lerem e vocês vão pontuando. Vocês preferem vocês mesmas lerem ou eu posso ir lendo com vocês e vocês já vão pontuando? O que vocês preferem? Acho que a gente pode ir lendo juntas, né? Você pode ir lendo e a gente já vai Pode. pensando e pontuando, pode ser? Pode ser. Ótimo. Ótimo, perfeito. Inclusive, eu não estou enxergando. Então, é para a gente pontuar por ordem de prioridade, vamos dizer assim. Que você acha para Ordenar. Tá. você, tá bom? Então eu vou Beleza, trazendo os obrigada. critérios e vocês vão considerar 5, tá, pessoal? Aqui são 10, vocês vão olhar 5 que vocês acham importantes, tá? Eu coloquei no chat também esse modelinho, esse Word, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui, ele fala de cuidado, um critério que é importante você olhar. O cuidado, né, ele coloca que a crítica deve sempre ser feita com o máximo de cuidado.
A intenção daquele que faz a crítica deve sempre ser de ajuda e suporte ao participante. Um outro critério que é colocado é a atenção. Aquele que faz críticas, ele deve ser, acima de tudo, um bom ouvinte. Deve mostrar-se preocupado com a pessoa e estar atento às suas respostas verbal e não verbal ao receber as críticas. Nós temos também o critério de solicitação. O retorno é mais efetivo quando o avaliado solicitar. O participante que se mostra interessado em ouvir críticas estará provavelmente mais aberto a identificar as áreas que requerem atenção. Um outro critério que é colocado é a especificidade. Então, por exemplo, vocês acham, dentro dos 5 aí que vocês mais acham importantes. A especificidade seria assim: o bom retorno é específico e concreto. Conceitos vagos, como você abordou bem a dimensão da gestão, mas precisa melhorar a abordagem do cuidado à saúde, não permitem identificar no que o desempenho for bom e como melhorar as áreas que requerem atenção. A crítica precisa apontar como um desempenho pode ser potencializado ou mudado. Depois a gente tem o de afetividade, é um outro critério. O retorno deve ser mais do que uma simples constatação de fatos. Aquele que faz uma crítica deve expressar seus sentimentos para que o outro possa perceber o impacto do seu desempenho. Ponto a pensar aí também. Um outro critério seria a objetividade. O retorno composto de julgamentos exclusivamente subjetivos ou avaliações com tom acusador ou repressor provavelmente colocará as pessoas em posição defensiva. Embora todo julgamento seja um juízo de valor, neste caso deve ser realizado segundo bases claras, com coerência de critérios, descrevendo a situação tal como ela foi compreendida. Desta forma, é possível que cada um chegue às suas próprias conclusões. Tudo bem, gente? Pode seguir? Objetividade. Opa, já falei esse. Oportunidade, né? O retorno é mais útil. O retorno mais útil é aquele oferecido na oportunidade que encontre a pessoa. Deixa eu só mudar aqui tá na minha frente. A pessoa mais receptiva e que o desempenho ainda está em sua mente. Vou ler aqui de novo. Oportunidade. O retorno mais útil é aquele oferecido na oportunidade que encontre a pessoa mais receptiva e que o desempenho ainda está em sua mente. A oportunidade deve ainda possibilitar a correção ou melhoria do desempenho. O retorno não será útil se os pontos negativos forem sendo anotados e apenas comentados ao final do trabalho, quando não há mais nada a ser feito. Depois a gente tem o item de direção. O retorno deve ser dirigido aos comportamentos que podem ser mudados. A crítica efetiva deve focalizar as áreas de competências que podem ser melhoradas e sugestões de como fazê-lo podem ser apontadas dos envolvidos. O retorno que abordar questões além do controle da pessoa são menos úteis. Esse seria a direção. Confirmação. Deve-se buscar em outras fontes a confirmação da percepção sobre um determinado desempenho do participante. O entendimento de uma determinada situação pode ser diverso, uma vez que todo julgamento incorpora juízo de valor. E, neste sentido, outras perspectivas podem confirmar ou alterar uma determinada percepção. E, por último, compreensão. Ao fazer as críticas, deve-se assegurar que cada participante compreendeu o retorno que foi feito
Deve-se buscar identificar qual foi o entendimento da pessoa a respeito do retorno oferecido. Vou dar um tempinho aí agora. Vou tirar aqui desse tamanho, que aí eu acho que fica melhor para vocês verem. Espera aí. Aqui. Pessoal, a hora que vocês já deu aí, o que vocês acham? Acho que deu. Deu? Uhum. Tá Ok. bom. Uhum. Ok. Então vamos lá. Para a gente falar? Espera aí, deixa eu só tentar mudar aqui. Agora foi. Pessoas aqui gostam de falar. Vamos lá. Deixa eu só mudar um jeito aqui, porque aí a gente vai fazer uma pontuação dele. Eu queria que vocês falassem sim, quer ver? Eu fiz uma tabelinha, vamos ver se dá pra gente. Deixa eu ver se dá para eu trabalhar com ela junto aqui com vocês. Assim fica muito ruim, gente? Que eu queria fazer essa tabelinha aqui com vocês, ó. Não, tá bom. Não, tá bom. Tá? É só Tá. porque tem esse do lado aqui, tá bom? Mas eu acho que assim Não, vai mas dar, tá. vai dar certo. Tá bom. Aí, pessoal, como que nós vamos fazer agora? Olha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver aqui, ó, cuidado. Então, por exemplo, a Luciana votou em cuidado em segundo lugar na listinha dela, dos 5. Então, eu vou pôr cuidado aqui, sabe? Com um voto. Ah, mas a Lisa votou no cuidado como quarto lugar. Aí eu vou pôr aqui um votinho. Assim nós vamos fazendo toda a votação, tá bom? Então, quem quer começar aí para trazer sobre o item de cuidado? Teve alguma votação? Como que foi aí? Eu votei. Eu também votei. Tá, qual Eu lugar que acho você que é o número 1, né? Acho que Eu cuidado coloquei é o número um. 1 também. Também. O resto eu tive dificuldade de pensar Tá. qual que seria o primeiro e o De segundo, ordenar. mas acho que o cuidado. Então eu posso pôr as 4 aqui no número 1? Sim. Pode. Tá. Uhum. Atenção, vamos lá. Eu botei. Eu também Também. votei. Atenção, Com eu votei segundo também. também. Também como Também. segundo. Atenção. Opa. Olha, hein? Aqui então, quantos votos? Vanessa? Todo mundo, né? Todo Eu também. mundo? Que Também. legal. Então, Ok. 5, né? Solicitação. Eu não votei, não. Nem eu. Nem eu. Flavi? Não. Não. Especificidade. Eu votei. Eu Em também. qual? Não. Eu não Terceiro. votei, mas Também. eu queria fazer um comentário.
Pois não. Porque para mim, a especificidade, na hora que você foi falando de especificidade, eu coloquei aqui no sentido de ser objetivo, mas aí depois tem um que é objetividade. É. Então, eu não votei porque eu votei na objetividade, entendendo que a especificidade entra na objetividade. Entendi. Tá. Então você tem. Alguém mais tem voto na Não. objetividade? Especificidade eu não votei, não. Acho que foi só Eu e a Vanessa. São Eu dois, não é. votei na Ah, especificidade. desculpa. eu. Então Eu são deixei o duas. voto para a objetividade, porque eu entendo que a especificidade está dentro da objetividade. Eu fui com a Lu. Eu também coloquei objetividade como terceiro. Ah, então tá ótimo. Então vou pôr 2 aqui para objetividade, tá bom? Correto. É. Isso. Isso. Eu Afetividade. votei. Votou. Votei também. Eu votei, não. Eu votei em 2. quarto. 2 no quarto, então, para afetividade. Acho que a gente usa dependendo do contexto. Também, Engraçado, né? eu uso muito a afetividade, mas É. eu achei que não Aham. Peraí, era a Lu, pensando no eu e contexto do Vanessa? trabalho. Oi? Somos eu, Lu e Vanessa na afetividade? Não, Eu Lu e não. Vanessa. Eu e Vanessa só, ok. É. São dois, desculpa. 2, tá. E na oportunidade? Alguém votou? Eu não. Eu Tá. não. Na direção? Eu votei. Eu não. Eu coloquei um maisinho, mas eu escolhi outras coisas, que eu entendo que está dentro da compreensão. Tá. E a Lisa, oportunidade então? nem sempre é Eu possível, né? botei, mas eu botei em quinto. Foi o meu quinto critério. Direção, Lisa. Isso. Tá. Desculpa, Luciana, pode falar. A oportunidade. Ah, não, direção não. Hoje, aqui, a oportunidade não foi meu terceiro, não. Você está anotando a ordem? Não, eu não coloquei nada Não. em Tá. oportunidade. Tá bom. Ninguém Direção não. votou. Tá. Confirmação. A gente usa muito, mas eu não votei, não. Também não. Não é? A gente usa muito. É. Nossa, fulano escreveu isso aqui, o que você É. acha? Aham. Aqui, ó, a gente tem 4. Aqui a gente tem. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, 4. Em quarto lugar, 2 pessoas votaram em afetividade. As outras 2 votaram em quê? Ah, tá. Eu votei em compreensão. Eu também. Ah, Mas que legal. eu votei Entendo em que quinto, em direção está dentro de compreensão. compreensão. Tá, Votei em compreensão. tá bom. Então, aqui em quinto lugar, uma pessoa votou em direção. Eu. Quem mais agora? Eu fui para compreensão. Eu também votei em compreensão no quinto. 2, compreensão. E a Lu? E a Lu? Eu votei também. Compreensão? Uhum. Tá, São 3. ok. Então, são 3. Agora aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Essa ordem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ela vai ter o valor contrário. Então, por exemplo, esse daqui, ó, ele vai valer 5, o número 1 vale 5 pontos, tá? Tá. Então, 4 vezes 20. 5, 20. O número 2 aqui, ele vale 4 pontos. 4 vezes 4, 16. O número 3 aqui, ele vale 3 pontos. Então, aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 6, certo? Uhum. Não. Aqui, É 2, não? Não, 3 vezes 2. 3 vezes 2, certo, 6. É o lugar. É, o lugar, tá? E aqui o número quarto, aqui, ó, ele vai valer 2 pontos. Então, 2 vezes 2, 4, 4. tá? Mais Aqui, 4 lá embaixo. esse 1 aqui, ele vale 1 ponto. Uhum. Então, ele vai valer 1 pontinho, Correto. tá bom? Então, aqui a gente tem a ordem do grupo em relação aos critérios que vocês mais pontuam no grupo seus. Faltou compreensão, desculpa. Ah, Faltou desculpa, compreensão. verdade. Compreensão. Então, o que que a gente tem aqui? 2 vezes 3, né? E 3 vezes 1 aqui, certo? 7 pontos. Ok? Ok. A Flavia ajuda na matemática, né, Flavia?
Então, o que que a gente considera aqui no grupo seus, que eu acho, assim, formidável, né. Em primeiro lugar, nós temos o cuidado. Quando vocês fazem esse retorno efetivo. Em segundo lugar, nós temos a atenção. Em terceiro lugar, olha que bacana, nós temos a compreensão. Só às vezes. Só às vezes, né. Eu falei que acho que tô achando que todo mundo tá podendo ser psicólogo aqui, viu? Em quarto lugar, empatou aqui a especificidade e a objetividade, mas eu concordo muito com o que a Luciana trouxe. Eu não sei se vocês também. Eu coloquei especificidade barra objetividade no terceiro, aí eu deixei olha só especificidade. Aham. Então eu achei que ficou muito, muito bacana. E aqui, ó, em afetividade, né, ela entraria em quinto lugar. Certo? Então, de todos esses pontos, né, de todos esses cenários, desses critérios numa proposta de como fazer um retorno efetivo e que isso auxilia no conviver de vocês, na proposta do que vocês têm para levar para esse trabalho e no dia a dia em relação à qualidade de vida, esses pontos, eles são, assim, super importantes em todos os olhares que vocês vão. Então, o cuidado que vocês têm, isso demonstra até mesmo o cuidado do grupo, um com o outro, tá. Essa atenção, então o acolhimento com atenção, a proposta com atenção que vocês fazem, isso é muito bacana, né. Em terceiro lugar, saiu a compreensão, olha, isso aí esse aí, né, a gente, eu digo assim que esse ponto a gente fortalece nele, né, essa compreensão, às vezes não é tanto assim, às vezes eu excedo um pouquinho, mas ele faz esse movimento junto com as outras etapas. Então isso acaba que ele vem junto com o movimento, né, ele vem junto com a ação. E em quinto lugar, a afetividade, tá. E o que que vocês considerariam aqui a pontuação dos outros? Eu acho que diante da ligação entre afetividade e objetividade, eles ficaram em terceiro. Se somos dois, dá 13 pontos, dá 12 pontos. Eles ficaram em terceiro, antes de compreensão. Ah, entendi. Entendi. Somar esses 2 aqui, como eles são muito juntos? Eles ficaram empatados, 2, 6 pontos em quarto lugar, que É verdade. ultrapassam o terceiro lugar, que está em 7 pontos. Perfeito. Todo mundo concorda? Sim. Vocês concordam em fazer essa mobilização aqui? Esse daqui, ele passa a ser terceiro lugar, não é? E Uhum, a compreensão, ela passa a ser a quarto lugar. uhum. Combina mais, Flavi? Acho que sim. Eu acho Ótimo. que sim também. Uhum. É? Uhum. Que bacana. Então, o que que fica, né, dessa proposta, dessa ação? A questão de solicitação, que vocês veem alguma coisa, assim, a mais com vocês? Vou voltar um pouquinho aqui no o retorno é mais efetivo quando o avaliado o solicitar. O participante que se mostra interessado em ouvir críticas estará provavelmente mais aberto a identificar as áreas que requerem atenção. Eu acho que até tem a ver com a gente, só que eu acho que a gente faz isso tanto todo dia, que eu acho que faz parte Da do rotina, retorno, né. da rotina, que, né, Talvez ou ele Acho que é ele inerente, assim, a é, tarefa, né, sei lá. ele é, querendo, quem está o avaliado, ele querendo ou não, ele é. não tem muito essa opção de estar mais Solicitar. aberto.
tem que É estar. verdade, É igual um gente. outro aqui que eu li, que eu falei assim, coitada, a pessoa não tem essa opção aqui pra Oportunidade, gente. né? Oportunidade. Tipo, é esperar a pessoa tá, né? Ai, que dia que ela tá É, bem, não tem É tipo o jeito, melhor né? momento, né? E não. aí até na hora que eu fui colocar, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, tô falando que a afetividade é importante, mas é meio que inerente a esse processo, mas não tem jeito, né? É, É o que temos ali. E assim, quando o MEC manda, então, aí é pior ainda. A pessoa pode estar lá, né? É sim. só o pó que não tem, coitada, ela não tem essa oportunidade. Isso, e no final das contas, às vezes a gente acaba também sofrendo com isso. É. Porque por mais dura que eu, assim, né? Eu tento ser às vezes, porque tem que ser firme com o coordenador, né? E eu que estou ali no dia a dia com ele. Tem dia que eu fico com dó, aí eu falo assim, oh meu Deus do céu, coitado dessa pessoa, tô passando por isso, ainda tem que cobrar, né? Então, assim, eu tento ser cuidadosa. Aí, quando eu coloquei a afetividade, foi nesse sentido, que às vezes eu tento, Entendo. assim, fazer com mais amorosidade, né? A cobrança, mas tem que Uhum. fazer, né? Não tem jeito. Sim. Aham. Então, E a Outro ponto. oportunidade, eu acho que na verdade é que não temos, né? É. Porque o meu entendimento é assim, nós não temos muito essa oportunidade. Ele não tem a chance de escolher o momento, né, que ele vai escutar, mas Isso. o ideal seria que nós tivéssemos, quando a gente quer colocar uma crítica, esse momento é melhor para É, conversar, não é isso na vida da gente? é. Né? Dependendo do grau de ansiedade, não, vou esperar o momento, né? Quando a gente não Uhum. espera, às vezes o negócio não dá certo. É. Mas a gente não tem essa oportunidade, né? Porque as coisas aqui precisam acontecer, né? Eu Isso. enxergo meio assim. Eu E eu acho que acho que não esse. tem jeito de fugir do resto. Por isso que eu falei, o cuidado com certeza tem primeiro. O restante foi difícil colocar quem era segundo, quem era. Para mim foi difícil. Entendi. Uhum. Mas, eu acho que isso é muito bacana, porque você traz, né, esse olhar, por exemplo, né, a confirmação também. Na verdade, o momento que a proposta que vocês estão, ela foge um pouco disso, não é? Dessa confirmação, porque na verdade precisa mesmo acontecer, não é? Então é um processo que ele vem caminhando junto em todo esse cenário. Eu entendi a sua colocação, Luciana, de os outros, né? Ah, não tive dificuldade com os outros. Entendi esse processo, porque realmente esse é o mais importante nesse cenário, não é? Legal. Bom, gente, então a ideia, né, é que nesse olhar, nessa característica aqui de pontuação, desse cuidado, dessa atenção, dessa especificidade e objetividade, dessa afetividade, né, dessa compreensão e dessa afetividade, o grupo ele tem esse cenário, né, e ele apresenta esse roteiro junto com as possibilidades que vocês têm no dia a dia. Então, eu acredito que olhando um pouco esse retorno afetivo, esse retorno efetivo e afetivo, o que eu queria trazer hoje para vocês, realmente é essa reflexão. Então é um olhar para você no seu autocuidado e um olhar para o que vocês fazem no retorno efetivo. Então eu queria linkar essas 2 coisas com vocês, né, vocês terem um autocuidado com vocês, mas também verem o quanto que vocês estão dando um retorno efetivo diante de alguns critérios que são já estudados para uma proposta, concreta de retornos. Então eu queria deixar essa fala, deixar esse olhar aí para vocês, essa reflexão e esse movimento com vocês aí nesse sentido. Aí, se alguém quiser trazer alguma coisa, se alguém quiser trazer algum ponto, eu já vou encerrando minha fala aqui, e a ideia era trazer essa reflexão com vocês. Primeiro, essa atenção ao cuidado, né? A qualidade de vida, como eu estou vivendo tudo isso. E depois, como é que eu estou fazendo esse retorno efetivo? Ele está dentro de alguns critérios que são colocados já por alguns estudos? Então, ele existe, né, nessa visão. Então, eu acho que o grupo é bastante coeso e traz bastante essa informação aí como um todo. Era essa reflexão que eu queria deixar. Agradeço muito a participação com vocês e estou aberta aí à fala.
Ah, eu adorei. Também. Eu acho que fazer esse olhar faz uma diferença, a gente tem que ser chamado para isso, né? E a gente às vezes deixa ele, né, as coisas irem fluindo, assim, mas gostei demais. Ah, que Obrigada. bacana. Fico feliz. Obrigada a A gente você. precisa, né, olhar para si próprio, né, e fazer esse levantamento e ver que a gente está alinhado também é super legal, apesar que a gente, né, percebe isso, mas colocar Sim. isso ali em prova, achei muito bacana. Adorei, Delcia, obrigada. Ah, que bom. Obrigada, Flavi. Bacana Nossa, eu achei mesmo, a né? coesão, assim, achei que foi a coisa mais bacana de tudo, assim, né? Também acho que né, o dia a dia mostra que a gente tem um alinhamento e tal, e a gente busca isso Sim. também, mas eu acho que, assim, numa atividade que não tem uma relação direta, assim, né? Eu até ia brincar quando tu estava fazendo a pontuação, falando assim, ó, e a gente não conversou pelo WhatsApp, hein, para fazer direitinho, assim, né? A gente não fez isso, a gente fez cada um por si, e acho que isso é assim, a gente pensa, poxa, a gente está realmente, a gente não pensa só que a gente é um time, que a gente pensa igual, que a gente de fato tem vivido isso, né? Acho que isso Sim. foi muito legal também, gostei demais, viu, Delcia? Muito obrigada por nos convocar, né, a esse pensar, né? E acho que algumas coisas muito simples de ser empreendidas no dia a dia, essa coisa da parada. A retórica é fácil, né? Executar que não é, né? Assim, de pensar, gente, eu posso parar 5 minutos aqui e, né, tentar respirar, olhar para fora e o tanto que isso pode, quando a gente faz, que nem a gente fez agora, né? Em outro dia também, numa outra trilha, é tão bom, né? Por que a gente não tem essa disciplina? A gente tem disciplina com tantas outras coisas, né? Com prazo, com o trabalho. Por que a gente não tem com a gente mesmo? Então, acho que parar para pensar nisso se a gente cuida do outro, né? E acho que essa é uma reflexão legal também, né? A gente acabou de perceber nessa atividade que o que está no topo da nossa prioridade é cuidar bem do outro com o qual a gente, né, está trabalhando, a gente faz uma entrega, e será que a gente faz o mesmo, assim, pela gente? Então, puxa, achei muito legal, viu? Muito obrigada, foi jóia demais. Que bom. Obrigada, Lisa. Valeu. Que bom. Bom demais, né? Super alinhadas e frisando essa questão aí, né? Do autocuidado, que é importante. E nesse alinhamento, né, meninas, nós precisamos começar a fazer isso, né? Essa paradinha de 1 minuto um dia, no outro dia 2, né? De repente uma puxa a outra para a gente dar conta, não é? Porque aquela, igual a dieta que a gente vai começar, nós estamos nesse processo que vamos fazer, vamos parar 1 minuto, 2 minutinhos. Eu acho que é um dever de casa para a gente começar a conseguir colocar em prática isso. Acho que fica a nossa tarefa, né? Eu acho que é uma tarefa que a gente precisa executar, porque até para a nossa saúde mental, né? O alinhamento é muito bacana, né? Ver essa essa questão mais objetiva aí, né? Vista de forma Sim. mais objetiva do alinhamento. E o legal, esse fechamento, né, Delcia, que foi muito bacana, né? Você veio falando do autocuidado e fechou com cuidar do outro, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, que Vanessinha comentou aí, que eu penso o tempo inteiro, coitada, aí eu entro com a efetividade, porque a gente tem que dar conta e às vezes a gente não recebe o que a gente precisa receber, mas a gente entende que como que está a situação do outro lá, como que é difícil, né? Acho que a gente faz isso, né? Muito, né? E até um dificultador, né, gente? Pior é a Vanessa, porque é ela que cobra, né? Nesse momento, houve um momento que era a gente que cobrava, mas depois a nossa cobrança é só escrita, né? É escrita, que gera talvez uma dificuldade maior na compreensão, às vezes, mas uma facilidade, vamos pensar assim, porque na hora que a Vanessa está lá no contato direto com o professor, é muito mais desafiador para ela. Esse contato, como é que eu falo, como é que eu vou ter esse cuidado, de acordo com o perfil de cada um, porque cada um vai escutar a mesma coisa de forma diferente, né? De acordo com a sua vivência, com o seu dia, né? Mas muito bacana, viu? Muito obrigada, adorei também, foi muito bom. Que bom. Obrigada, Luciana. Eu adorei também, Estamos Delcia. rindo Achei. aqui, Ah, só vou uma falar. coisa, Vanessa, a gente está rindo aqui porque a Delcia já esteve do lado de lá, né? É, Já. ela pode comprovar se é verdade ou não. Eu já tive de cá, né, Flaviana? Ai, meu Deus. Mas recebi com muitos bons olhos, viu, Flaviana?
Ai, ai. Eu gostei muito, você Hã. já está convidada, viu, Délcia, para uma próxima, que a Délcia já me contou que ela faz outras coisas que estão muito legais, né, então, assim, Sim, você já está super convidada aí para compartilhar com a gente, né, esses momentos que eu acho que são muito sim. ricos, assim, né. Eu fico pensando diante da nossa rotina, assim, que ela sufoca a gente, né, porque esse é um bololô de coisa todo dia e toda hora alguém querendo alguma coisa, te pedindo alguma coisa, né, a gente ter esse tempo de parar, assim, tanto ele faz parte da qualidade de vida, como ele faz parte também, ele é um cuidado com a gente, eu penso, na hora que a gente tem esse feedback nosso mesmo, igual a gente fez essa última dinâmica, que a gente fala assim: "Não, né, o caminho tá legal, o caminho tá certo", e pensar que, né, a gente caminha muito junto, né, a gente sabe que a gente é alinhada, a gente sabe que a gente é um time, assim, alinhado. Mas, fazer esse caminho junto e com essa perspectiva dessa visão humana, né, porque a gente não trabalha com esses dias eu até falei com o professor Eugênio, eu falei assim: "As pessoas têm que entender que a gente não trabalha com projetos pedagógicos, a gente trabalha com seres humanos que constroem projetos pedagógicos", né, porque o projeto pedagógico em si, ele é muito simples, né, a escrita né, é um processo de escrita, só que a gente trabalha com um ser humano que está escrevendo aquilo, né. Então Sim. o processo torna-se muito mais complexo por isso, porque nós somos seres complexos, né, então, assim, a gente saber que a gente tem esse olhar humano, porque é uma coisa que eu me preocupo, né, assim, comigo e com todas as pessoas, é que a gente está dentro de uma instituição que a missão dela é humana, né, e às vezes eu brinco com as meninas, assim, né, que eu também não sou uma pessoa tão boa, né, eu também me irrito, eu também fico brava e às vezes eu quero, assim, xingar as pessoas mesmo. E aí eu brinco com as meninas, eu falo assim: "Ó, mas eu só pensei, eu não falei", né. E porque eu fico pensando assim, às vezes eu falo, e eu me sinto mal no sentido de falar assim: "Nossa", né, eu não sei porque que se essa pessoa está passando por isso, e aí eu estou aqui fazendo esse movimento, mas que é a minha obrigação também, mas eu não quero me sentir fora da missão institucional, que é a missão dessa humanidade, né, porque não é uma miss eu acho que é muito mais do que uma missão institucional, isso é um valor que eu tenho. Então, eu acho que eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito, né, ainda que às vezes falhe, mas tem que ser o mais coerente possível com aquilo que eu acredito. Então, é muito para mim, né, que faço essa eu não gosto muito dessa palavra gestão, né, porque assim, eu não faço gestão de nada, né, eu acho que, eu colaboro com o trabalho que as meninas desenvolvem aí tão brilhantemente. Então, acho que essa minha colaboração, ela assim, eu prezo muito e com os coordenadores, né, eu prezo muito para que ela seja o mais humana que eu consiga, para que o processo não seja tão doloroso também, né, que a gente tem que saber que do outro lado, né, seja da tela, do outro lado do telefone, do outro lado da mesa, que tem um ser humano, né, ele não é um fazedor de coisas, ele não é um coordenador fazedor, ele é um ser humano que está ali do mesmo jeito que eu estou para trabalhar e para fazer o melhor que ele puder ali para aquele lugar, né. Então eu fico muito feliz, assim, orgulhosa da gente, sabe, eu fico feliz de verdade. Esses dias a gente está fazendo eu estou fazendo outra trilha com 2 meninos, né, que são auxiliares administrativos, e eles montaram um vídeo, assim, eu até mostrei para as meninas na segunda-feira e eu fiquei tão orgulhosa, eu falei assim: "Nossa, olha que bom, né, a gente ter a oportunidade de, meio esse movimento tão turbulento que é do semestre da universidade, a gente ter a oportunidade de crescer e ver o outro crescer junto com a gente também, né, nesse processo da trilha, então acho que isso é muito legal. Queria te agradecer muito, assim, essa disponibilidade e esse carinho, né, porque a Delcy, gente, vocês não têm ideia, essa carinha dela aí, ó, aonde você encontra com ela, é essa mesma carinha, esse mesmo sorriso, é uma delícia encontrar com ela aqui no campus. Então, muito obrigada, viu, Obrigada. Décio, de verdade, Uhum. tá? Já convidada e convocada para uma próxima vez, Aham. Gente, eu tá agradeço bom? muito também vocês, né, agradeço pelo momento aí, pela disponibilidade e por acreditar, né, nessa proposta, realmente foi de coração, eh, eu senti mesmo essa que seria esse um movimento legal para vocês, no que a Vanessa me trouxe. Então acho que, eh
tem vários outros pontos, eu também acredito muito nesse ser, né, nessa pessoa. Nós vivemos cada momento, e eu acho que esse momento ele tem que ser muito bem vivido, por mais que ele tenha muitas intempéries, muitas dificuldades, mas ele tem que ser bem vivido. Então eu acredito muito nisso, eu trouxe essa proposta de reflexão aí com muito carinho para vocês. Espero que tenha contribuído aí para alguns momentos de reflexão. E fica como lição de casa, hein, respirarem. Respirar, tomar sol. É, tomar Aqui em sol, Poços tá difícil, né, exercício. Delcia? Aqui em Poços é meio difícil essa parte, viu, gente? Mas Mas adorei agradeço. esse alerta. Obrigada. Ai, que bom. Obrigada, Muito gente. Gente, obrigada, Delcia. Um beijo para Vou parar a vocês, gravação. obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Prazer tchau. conhecê-las, viu? Igualmente. Tchau, Prazer foi tchau. nosso. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.